No livro de João, do capítulo 6, do verso 5 ao 13, nós aprendemos sobre uma das coisas muito lindas do Senhor Jesus naquele tempo com os seus discípulos, um ensinamento que ele quis deixar para eles e hoje para nós, que fala sobre a multiplicação dos pães e do peixe. Nós sabemos e o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que nós, seres humanos, somos limitados, mas nós temos um Deus que é ilimitado. Você pode repetir comigo? Ilimitado, um Deus de grandeza, né? Muitas vezes nós pedimos a Deus, ou muitas vezes a gente fala assim, não pode ser, não pode acontecer, né? Jamais poderia. Mas nós esquecemos que o nosso Deus é um Deus que faz, é um Deus que faz brotar da rocha, é um Deus que ressuscitou mortos, né? Então, que nesta manhã nós possamos, o Espírito Santo, nós possamos deixar que o Espírito Santo venha nos possibilitar, né? Porque Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus tremendo. E muitas vezes nós nos sentimos ilimitados. Você tem se sentido ilimitados? Muitas vezes as coisas que você tem vivido, que você tem ouvido, que você tem passado. Mas o Senhor Jesus nessa manhã, né, nos ensina através dessa passagem aí. Se você, a hora que você tiver um tempinho, você abrir ela e ler, né? Quando Jesus perguntou aos discípulos o que tinha, né, o que iriam fazer, ele já tinha a solução do que ele ia fazer. Ele queria testar a fé dos seus discípulos, né? Ele queria testar a fé daqueles homens que seguiam, que viam que ele fazia grandes milagres, grandes prodígios, e talvez que eles pudessem dar a resposta que Jesus esperava receber, né? E a gente sabe a história toda ali, que, né, tinha muita gente, só de homem era mais de 5.000 homens, fora mulher e criança. Então ali, no geral, ali tinha em torno de 10 a 15 mil pessoas, né? E alguns discípulos ainda até, né, deram a sugestão de eles irem achar algum lugar para se alimentar, mas Jesus disse, né, para apacentar todos ali, que todos seriam alimentados tanto no físico quanto no espiritual, né? E o que nós aprendemos hoje? Que nós temos que ter confiança, obediência e entrega. Se não tivesse aquele menino naquele momento, se não tivesse obediência aos discípulos de fazer o que Jesus fez, se os discípulos não tivessem a confiança que Jesus estava fazendo a coisa certa, e se não tivesse aquele menino com os 5 pães e os 2 peixes, o milagre talvez não tinha acontecido. Ou teria acontecido de outra forma, porque Jesus poderia fazer de qualquer jeito, né? Ele poderia pedir para Deus cair dos céus o pão com o peixe. Mas o que nós aprendemos? Que nós temos que ter obediência primeiramente, né? Nós temos que obedecer à voz de Deus. Muitas vezes a gente quer conquistar, a gente quer avançar, mas a gente não quer obedecer, nos achando conhecedores, nos achando, como que diz a palavra? Donos da verdade, né? Muitas vezes a gente, mas eu sei como é que é, eu sei como que funciona, eu sei que é assim e é assim que vai ser. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. E depois da obediência, nós temos que confiar. Muitas vezes, quanto tempo nós estamos na igreja, vamos em todos os cultos, sentamos ali, ouvimos aquela palavra profética, aquela palavra poderosa, mas na hora que chega, no momento das nossas lutas, no momento em que o Senhor Jesus nos põe à prova, será que realmente nós temos confiado? Será que realmente nós temos confiado no Deus que nós estamos servindo, no Deus que nós estamos caminhando? Nós precisamos obedecer, confiar. E o último, entrega. Nós precisamos nos entregar. O que você tem entregado ao Senhor Jesus? Quais são as coisas que você tem entregado ao Senhor Jesus? Como você tem chegado diante dele? Fala assim, Senhor, eu entrego a minha família, eu entrego as minhas primícias, eu entrego a minha casa, a minha vida, o meu ministério. Como que nós temos nos colocado diante de Deus e como tem sido essa nossa entrega para ele?
Será que nós temos entregado com confiança? Né? Uma vez eu vi uma peça, o qual fala de uma moça que ela chegou para Deus e falou para Jesus assim: Senhor, cuida da minha vida para mim, direciona a minha vida. Mas quando chegava o momento de Jesus agir, o que ela fazia? Ela ia lá e tirava das mãos de Jesus. Falou assim: não, deixa que eu mesmo resolvo. Resultado, frustração, né? Decepção. Por quê? Aí ela ia chorar aos pés de Jesus. Jesus falou assim: mas você me entregou e ao mesmo tempo tomou da minha mão. Então que nesta manhã, você e eu, né? Todos nós, todos os dias nós possamos entregar. Aquele menino, quando ele entregou os 5 pães e 2 peixes para Jesus, ele entregou de coração, ele entregou crendo, ele entregou numa obediência total, ele fez uma entrega total. Nós precisamos nos entregar totalmente ao Senhor Jesus. Muitas vezes nós estamos na igreja, muitas vezes a gente fala assim: Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, mas acabamos vivendo a mesma vida que nós entregamos para Jesus. E nós precisamos de ter mudança. Nós precisamos ter mudança de vida, nós precisamos ter mudança de pensamento, nós precisamos ter uma vida totalmente diferente na presença do Senhor Jesus. E que a cada dia nós possamos ser lapidados pelo poder de Deus, que a cada dia nós possamos ser cheios do Espírito Santo, para que nós possamos entender quem é que está no comando do nosso barco. Quando nós colocamos a nossa confiança, o nosso olhar, quando nós fixamos nossos olhos ao Senhor Jesus e nos entregamos a Ele totalmente, a mudança de vida, a mudança de pensamento. E entender que nós somos limitados, mas que nós servimos um Deus ilimitado. Eu não sei qual é a sua maior limitação, mas olhe para os céus, olhe para o alto, da onde vem o nosso socorro, e saiba que o nosso Deus é um Deus ilimitado. Aquele povo não ficou sem comer, muito pelo contrário, sobrou pão, sobrou peixe. E tudo aquilo que você tem entregado ao Senhor Jesus, confie, continue obediente, continue confiante. Entregue totalmente e você vai ver que tudo se multiplicará na sua vida. Vai multiplicar as tuas primícias, vai multiplicar o teu salário, vai te multiplicar tudo aquilo que você colocar a mão para entregar ao Senhor Jesus será multiplicado. Nós vemos em João 5, do 5 ao 13, a maior prova de multiplicação, porque houve obediência, houve confiança e houve entrega. Entregue tudo que você tem ao Senhor Jesus. Pode ser que muitas vezes diante dos seus olhos seja insignificativo para Deus, seja tão pequeno. Mas Deus não olha para a quantidade, Deus olha para a qualidade, Deus olha para a fidelidade, Deus olha para o comprometimento, Deus olha para a obediência, para a sua confiança e a sua entrega. Que Deus abençoe, que você esteja um dia totalmente de obediência, confiança e entrega. Entregue-se ao Senhor Jesus. Entregue e você verás e contemplarás a grandeza do poder de Deus, dele na sua vida. Tenha um bom dia. Fique com a paz.